E da mestre Paula também. Não podemos ficar machista, eu bicho. Eu estou tentando resolver essa situação. Falar dos mestres, enfim, é um desafio falar. Porque, como o mestre Sica falou, nem todas as pessoas já de uma vivência dentro ou fora, né, do afro, né, do costume da religião, da tradição africana, são mestres, né? Mas eles trazem isso de tradição, eles trazem isso de raiz, né? A raiz, como se diz, isso vem lá de muito longe, né? E momentos que algumas frases deles não é como se fosse vou usar, mas para mim é bem mais além, né? Uma profecia, né? Olha, isso aqui tá me encaminhando, tá me cheirando para tal coisa, né? Eles arriscam, mas eles arriscam sabendo já do que estão falando. Então isso é forte pra gente e eu, como digo, eu aprendo o tempo todo. Eles falando, eles estando aqui para mim, assim, é grande, é forte, é importante, né? Nesse lugar aqui. Então, eu respeito muito, e é o meu dever realmente respeitá-los, né? A fala de cada um, né? O pensamento, a opinião deles, que a opinião deles já, para mim, tá dito. Então, falar neles, assim, é arriscado. Mas eles são realmente tudo isso e um pouco mais. E quem realmente, acredito que não tenha, né? Mais pessoas que possam, assim, que queiram ouvi-los, fazer uma roda com essas pessoas, com esses mestres aqui. É uma história. É completo, com toda certeza, sabe? Eu vou arriscar. Não arrisca não. Não arrisca porque exatamente eles são. Então, para mim, é maravilhoso tê-los aqui. E tô aprendendo, tô me encostando neles. Tô me encostando neles, né? No bom sentido, para que eu possa realmente aprender. Nunca vou chegar nem próximo. Não. Mas eu vou ter essa orientação sempre, assim, com eles, com certeza. Então, eles são merecedores realmente de todo o respeito, né? De todo o respeito. E, enfim, quem quiser ouvir mais e conhecer, esses mestres aqui. Esses mestres aqui. E outros que tem por aí, que eu tenho a alegria também de conhecer, de ter amizade com eles. E a senhora? Eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz, com toda certeza. E vá para dentro do instituto. Né? Não precisa me levar a mim. Uhum. Tem muitos outros mestres da própria região, entendesse? Desde que eu sempre diga, desde que aquele sempre também ajude a somar, né? Não que empaque, né, Chico? E não tem o que dizer. Isso é importante também, né? É saber quem é que vai levar. Isso é importante. É uma coisa que eu sempre digo, eu também trato com crianças na Escola de Aplicação da URGS, eu sempre digo de forma para as próprias crianças. Nem sempre aquele mais velho é um mestre, em questão de eles têm que ouvir como respeitarem sempre. Tu falasse há pouco, não é, sobre aquilo que tu ouviu no documentário, em gravações que tu não levou à frente, que tu viu aquilo não podia. Então isso refira muito, né? Dizer que, né, a gente respeita o mais velho, mas nem sempre, no entanto, aquele mais velho que está ali, ele pode se tornar um mestre do conhecimento. Não é assim também.
esse cuidado, tá? Isso que é importante, porque algo que se venha a ser dito por alguém que se achar que aquele ou mais ele sabe, ele degrine, ele diz algo que não faz parte daquilo que nós andamos há muitos anos, isso aí se torna-se muito ruim, porque nós podemos também informação que não se deve, e nós podemos também estar no mesmo... Enquadrando as pessoas. Exatamente, entendeu? Só isso. Então, isso é importante que você faça, saber qual é o mestre que vai se levar. Entendeu? Pesquisa ele o que ele faz. Isso é importante. Isso é muito importante. Para a soma, porque eu também não ficaria descontente e ficaria triste se levasse alguém para dentro desse instituto, que são muito importantes, não ter o conteúdo que se precisa para a lei de 1909, precisa para o dia a dia, precisa para a disciplina, precisa para os alunos, para as crianças, não é? Eles saberem que a disciplina, ela também já vem do berço, o do berço vem lá do terreiro assim por diante, como esse espaço é. Só isso é importante. A qual eu até trouxe comigo, por exemplo, o trabalho que eu faço, eu já escrevi livro, né? Como se diz assim, quem escreve em meia dúzia de letras num papel e vai para a editora, se torna-se livre escritor, eu sou um, né? O mestre também nós somos, ninguém é melhor que ninguém, e faço calendários, até que estou com o calendário mostrando para vocês aí, faço calendários sobre isso, que nós estamos preocupados em o mestre, que é um outro grande mestre e professor de idioma urubá, é o idioma, é a nossa língua. Nós estamos preocupados muito com as questões, já saímos, né, de história, 3, 4 dias saímos de uma relevante história sobre isso. Né? A gente ficou meio compactado em ver o não conhecimento daquilo que a gente aprende e aprendeu e aquilo que a gente quer todo dia desenvolver, que é a cultura e o idioma. Não vou me prolongar para deixar o mestre, meu filho, a nossa querida está na minha frente. Entende? Então, só isso, tá? Mas continuo a professora lá da onde? Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, tá? Também uma coisa que eu formo é dentro disso. Ela falou que me preocupa muito bem, não só pela lei de 1909, é dizer assim, a casa de religião, a casa de batuque. Tenha cuidado em questão do que? De ver algo e dizer que nós todos somos iguais, pelo aquele algo que não lhe contentou. Só isso que eu falo. Exatamente. Sempre pedindo licença ao orixá que abre os caminhos para as falas e para as ações de qualquer maneira. É uma coisa muito interessante. Eu ouvi várias coisas aqui. E uma das coisas que eu vou só fazer uma pequena introdução, depois vou seguir uma linha. Quando vocês falaram, né, a respeito de extensão universitária, eu pergunto, qual o caminho dessa ou destas extensões que vocês vêm trabalhando? Extensão de quê? As pessoas que vocês procuram atingir com essa extensão, levando a universidade até elas, modifica a vida dessas pessoas. Em qual sentido? É uma pergunta. Tá, exatamente. E essas pessoas recebem o que da universidade de informações? E quais as informações que essas pessoas trazem, passam para a universidade? A comunidade vem recebendo o saber da universidade. A universidade vem recebendo os saberes da comunidade. As pessoas daquela comunidade que chegaram até a universidade receberam um saber da universidade. E vocês da universidade dão a ela ou a elas um documento de aprovação. Foi aprovado que adquiriu esses conhecimentos da universidade através da extensão que a universidade fez. Vocês fazem isso? Dão algum diploma? Depende. Não, eu perguntei, dão ou não dão? Depende. Se Tá. for um curso brasileiro, né? E a história africana, ela é baseada na grafia ou na oralidade? Então, por que os mestres e as mestras da oralidade não têm espaço dentro da universidade para dar aula se na lei diz
que é essa cultura que é para ser trabalhada. Aí eu chego com essa cultura, mas eu não trago o diploma que essa universidade me deu, isso aí não vale, não me deixam eu ir lá porque eu não sou formado. Por que me deram esses montes de documentos aí? E por que criaram uma lei dizendo que a cultura africana é oral? Eu chego lá com toda uma oralidade. Eu não sabe quadro, você não é professor, mas como se a minha comunidade me reconheceu? Como é que a lei me reconheceu? E como é que os diretores da universidade não me reconhecem? Por quê? Eu fiz mais uma pergunta. Por quê? Aí está declarado o racismo. É o racismo institucional que não deixa. Uma das diretoras da UNCID disse, não mesmo. O mestre Chico era para estar dando aula aqui, sim. Numa outra ocasião. E os caras assim, professores da UNIC disseram assim, professores disseram, o mestre Chico era para estar dando aula aqui. Alunos de lá vão na minha casa me visitar para me dar aula a eles. Pessoas fazendo mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul vão em minha casa para dar aula a eles. E eu fui o primeiro mestre sentado na banca de avaliação de mestrado. Mestrado sobre geografia. A segunda vez que eu vou. Eu fui o primeiro mestre. Até agora não teve outro, eu sou o primeiro ainda. Por quê? Quando eu pergunto a esses mestres de geografia sobre geografia africana, sobre etnogeografia africana, eles não sabem nada. Tem que aprender comigo. Então, mas como é que vocês têm que aprender comigo se você é mestre em geografia? Você não pode pegar esse diploma e dizer para um. Você tem que pegar um pedaço do seu diploma e tirar fora. E ele disse, mas por que eu tenho que tirar um pedaço do meu diploma? Porque o teu diploma é inteiro. Mas falta um pedaço que é a África. Você tem que pegar, fazer o recorte do continente africano no seu diploma e me entregar. Porque eu que sei, vou guardar comigo. Quando você souber, eu lhe entrego. Por que não sabe nada de geografia africana? Não, não é interessante. É porque isso não é interessante, por isso não sabe. Se fosse interessante, saberia. É o contrário do que você me diz. É porque não é. Não, tudo aquilo que é interessante as pessoas pegam com as duas mãos. Aquilo que não é interessante jogam no lixo. Por isso que não é interessante. É desinteressante. É interessante para mim que tem esse sangue e esse prazer. Ele e outro, para nós é realmente interessante. Agora, para quem estão comandando a universidade, não é interessante. Olha. Eu já vivi em muitos lugares. Já estive em muitas universidades. E me chamam lá para o Bagé para dar aula lá. Na Semana da Consciência Negra. A Semana da Consciência Negra é muito pequena, eu quero dar aula o ano inteiro. Eu tenho que beber e as pessoas têm que comer beber da minha fonte o ano inteiro. Eu já estou velho, depois eu morro, e aí? Ele também. Quantos dos nossos já se foram embora e morreu? Giba Giba, Mestre Batista, Mestre Borel, Mestre Cirlei. Isso no Rio Grande do Sul. Quando se eu sair andando por aí afora, pelo Brasil afora, a gente está quebrado. Porque a oralidade é a mestra da cultura negra. É por ali que a gente tem que guiar. Nós temos as nossas bases ancestrais. São as nossas raízes culturais e o nosso saber. Nós temos várias vertentes. A nossa oralidade é grande. E por que não é trabalhada? Eu fui cambono em 2 centros de Umbanda. Eu fui jogando. Eu canto. Eu toco o tambor. Na Umbanda. E no batuque, se tiver cantado, eu canto tudo. Tipo, Bará, Oxalá. Na língua africana, eu não canto só numa. Eu canto no Kimbundu e canto no Yorubá também. E por que eu não sou chamado? Se eu posso dar aula de Yorubá. Por que o mestre Chico não é chamado se ele é professor de Yorubá? Isso temos que olhar. Aí isso aqui que alegam, estou falando para todos. Com muito prazer, com muito respeito. Né? Eu falo assim porque eu tenho essa energia. Meu já chega pra, eu não cheguei para falar. A minha cabeça, meu corpo não se comanda. É comandado. Pela uma força, senão não estaria falando. Um carro só anda porque tem uma energia, tem uma força. Tira todo o combustível dele e não anda. E o nosso corpo humano também. Ele só anda porque ele é ocupado por uma força que nos leva a falar. Meu cérebro não é uma máquina. Ele é um corpo de Olodumare. Assim como os de vocês também. Essa força que vocês chamam de Deus, Criador de tudo, nós, na língua africana, chamamos de Olodumare. Entendeu bem? Na língua Yorubá. E essa força que me leva a falar sobre essas coisas.
desses valores desconsiderados, que deveria ser considerado. Pois, afinal de contas, nós somos um corpo. Por que algumas partes dos corpos, desses corpos, ou uma parte tem que ser rasgada? Não pode. Isso aí é desproporcional à crença e à fé e ao amor. Coloque no lugar as pedras, que nós conseguiríamos uma pedreira. Cada grão de pedra que nós encontramos, ela não partiu só de si. Ela se deslocou. Ela é uma partícula, ela tem que voltar ao seu lugar. Porque aí o mosaico está completo. Não falta nada. E para não faltar nada, nós temos que criar mais amor e harmonia. Porque as pessoas sofrem quando são marginalizadas. E as pessoas não se importam com o sofrimento. Eu sofro quando eu vejo a minha cultura marginalizada. Porque eu sei que ela é importante para minhas crianças. Eu bato palma quando os japoneses, chineses, alemães, italianos fazem uma festa cultural e mostram essa grandeza cultural, porque estão em respeito aos seus ancestrais. Imagina eu passar para o meu neto uma coisa e ele jogar no lixo. Eu digo, cuidei com tanto carinho para dar para ele dar seguimento e jogar no lixo. Por que não trabalhar algo assim? Eu quando vou nas comunidades quilombolas, eu trabalho há 22 anos com as comunidades quilombolas, sempre 300, 400 pessoas para me escutar. E eu sinto para escutar também essas pessoas. Qualquer criança que vem me ensinar qualquer coisa da comunidade, eu dou a maior atenção. Porque aquilo que ela sabe dentro da comunidade, ela não sei. Eu não vivo lá. Mestre, vem cá que eu vou lhe mostrar uma árvore, uma planta aqui. Eu digo, o senhor vai estar dando bola, o senhor com quase 70 anos vai estar dando bola para essa criança aí. Mas ela sabe mais do que eu. Ela sabe mais do que eu. Então, pergunte para mim, onde é que tem tal árvore assim aqui dentro? Onde é que tem um riacho aqui? Onde é que tem uma cacimba aqui? Eu não sei. Pergunta quantos galos, quantas galinhas tem aqui. Eu digo, não, mas eu vou dizer que... Não, mestre, não está enganado aqui. A gente nem gosta de galinha, nem querer galinha. Ah, mas e as ovelhas aqui? Mas, mestre, aqui nunca tem ovelha. Eu tenho que perguntar para quem sabe. Não importa a idade. Eu começo a dizer, Sica disse, não é a idade que faz o saber, mas é a vivência que faz o saber. É o acúmulo. Ninguém já chega sendo professor. Ele tem que ser aluno primeiro. E assim eu vou ser aluno daquela criança, ela vai me ensinar. Vai chegar um dia que eu vou saber tudo sobre aquilo ali. Teve um grande encontro de antropologia, encontro internacional de antropologia aqui na URGS. E o Chico, meu nome Francisco, um caiguegue, disse assim, para todos os antropólogos, tinha mais de 1000. Eu estava lá, fui contratado para tocar lá. Eu sou músico e cantor de música africana. Aí ele disse assim, todos os antropólogos que aqui estão, tem vários livros. E todos os livros deles, as falas que estão contidas ali, não são deles. São as falas que eles ouviram das nossas crianças. E eles, no final do livro, não colocaram o nome dos autores. Tomaram de assalto as vozes do conhecimento das nossas crianças. Porque eles não conhecem as nossas matas, para entrar num dia na nossa mata e sair no início da nossa mata, sair no final da mata e saber tudo sobre a mata. Eles adiaram em nossas matas com as nossas crianças de mão dadas, mas ouvindo as nossas crianças. E quando chegou do outro lado, escreveram tudo que ouviram, todas as coisas que ouviram das nossas crianças, mas esqueceram de colocar as pessoas que lhes deram as informações. Mas eu estou aqui para lhes dizer, foram as nossas crianças. Nossas crianças são os maiores antropólogos que existem, por isso que estão contidos nesses livros. Axé. Axé. Entendeu bem? Gente, a cada dia eles vão... Não, agora tu não vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Então, aí no período que eu passei dando... mais de 7 anos, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu segui, já estava lá em Pelotas também. Aí as minhas alunas, elas iam na minha casa, mas as que não iam, eu ia na casa delas buscar. Aí algumas fumavam, era aqueles vícios, aquelas coisas todas. Porque eu não vou ficar olhando novela. É muito complicado. Como é que ela vai estar no meio de um monte de adolescentes? Então eu formei uma turma dentro de uma associação, só as mais velhas. E tinha horário dos mais novos também. E elas se sentiam muito bem. Mas o mais bonito ainda foi que quando eu quebrei meu tornozelo, elas iam na minha casa, elas levavam minha filha para a escola, e aí depois, aí tinha uma que queria fazer o divórcio, outra não sabia escrever o nome, e elas agradeceram tanto aquilo ali que eu ia, batia na porta.
Se a gente não for bater na porta dos mais velhos para aprender, eles se sentem envergonhados de estar no meio dos adolescentes. Agora, voltando mais para cá, eu fiz 2 grupos. Eu tenho um coletivo de idosos. Eu fiz primeiro o grupo Passeios e Convivências, né? Levando elas para lá e para cá, aqui no estado. Elas gostam de passear. Saem às 7 da manhã e voltam às 18 da tarde. Eu fazia elas, não, prof, faz já um pacote que a gente já almoça, toma café e tudo, as for. E aí, dentro dessas falas, e vai aqui, vai no sítio Babília, vai aqui, e a gente conversando, mas tem interesse por vários assuntos, e aí começando, elas começando a falar dos processos de trabalho delas, lá naquela época, sobre racismo, isso e aquilo. Eu digo, tá. Olha a evolução delas. Elas só passavam aqui, que muitas gostam de estar... Aí depois eu criei o grupo das amigas. E aí o grupo das amigas, elas gostam de show, gostam de pagode, gostam de tudo, cafés, os aniversários, tudo. Ginástica, elas não deixam de fazer ginástica. Aí Se incluir nesse grupo aí. Aí lá na nossa casa a gente fez almoço, né? Vários almoços a gente faz, e elas sabem quando é que vai ter, não sei. Elas mesmo fizeram a geração do assunto, deram uma palavra e geraram. Elas começaram a falar sobre racismo, sobre o preconceito que elas sentiam no trabalho. E eu digo, mas olha só, aí uma mudou o jeito de vestir, porque o sistema colocou a vergonha do nosso cabelo, a vergonha das nossas roupas. Tem uma que só se veste, só procura comprar roupas africanas. E elas mesmo conversam. Agora, esse final de semana, teve um grupo nosso, né? Gente lá na atividade. Elas mesmo procuram buscar o assunto de racismo. Tudo que a gente, né, conversa, isso é melhor. A gente tem que ir, senão elas não vão, porque elas têm vergonha. Então, os mais jovens têm que ir sempre atrás. Não adianta ficar, eu não vou, dona fulana não vai. A gente tem que ir atrás.